Essa proposta de redação trabalha com os caminhos para implantar a educação domiciliar no Brasil. É importante se atentar a algumas palavras, no caso aqui a palavra caminhos. Cuidado, essa palavra pressupõe a necessidade de apresentar intervenção, ou intervenções no caso. Entretanto, isso não quer dizer que o seu texto deva ser uma grande sequência de caminhos a serem seguidos. Não, o seu texto é uma argumentação como outra qualquer. Ou seja, vai apresentar caminhos, por exemplo, como dificuldades, como importância, desafios, e só ao final levantar as devidas intervenções. Em outras palavras, seu texto não pode ser uma grande proposta de intervenção. Isso prejudica a sua competência 3 de argumentação. Além disso, é importante perceber que a palavra implantar, uma vez que parte-se do pressuposto que é necessário implantar isso. E nesse caso, nós temos que estar atentos. Não cabe nesse texto mencionar, por exemplo, uma posição contrária a isso. O texto parte do pressuposto que é necessário implantar e nós devemos seguir esse pressuposto. E também, por fim, a noção de educação domiciliar. A educação domiciliar é aquela que não acontece nos ambientes escolares convencionais, mas sim em ambientes dentro de casa, por exemplo, mediados por outros atores que não as formas tradicionais de ensino. Para analisar esse tema, é preciso considerar alguns fatores. Se eu trabalho com caminhos para implantar, quer dizer que essa implantação ainda não acontece, o que, por sua vez, pressupõe a existência de desafios ou dificuldades para isso hoje em dia. Portanto, nós podemos organizar o nosso texto de duas formas. Ou nós analisamos em um primeiro parágrafo de desenvolvimento um conjunto de ideias, um determinado tipo de motivo que dificulte essa implementação, e no segundo desenvolvimento um segundo conjunto, ou seja, uma argumentação por adição, por blocos argumentativos, por exemplo, causa e causa. E também podemos analisar de uma outra forma, fazendo um texto em que o primeiro desenvolvimento demonstra a importância de se implantar esse tipo de educação versus os desafios que se encontram. No caso aqui, é interessante pensar, caso vá se imaginar nos desafios, em ideias como as que são até apresentadas no texto 1, complementando com outros conhecimentos gerais. Por exemplo, é importante perceber que no Brasil não há uma regulamentação em relação à prática desse tipo de educação. Nesse sentido, fica difícil você ter a segurança de como vai acontecer esse processo de uma maneira benéfica ao estudante. Ou seja, sem que haja um projeto de lei claro, uma metodologia específica, fica complicado garantir que o direito à educação será efetivamente exercido por parte dos educandos. Também pode-se pensar como um desafio os problemas envolvidos com a falta de interação social que esse tipo de modelo pode promover. Então, quando não se tem uma estrutura clara e permite-se, por exemplo, a existência de modelos que prescindam, ou seja, que abram mão do contato, por exemplo, com turmas, com outros alunos, professores, ideias diferentes, pode-se pensar que existe um potencial de risco de, por exemplo, alienação, dificuldade de percepção de habilidades sociais e coisas desse tipo. Ou seja, os problemas muito ligados à falta de uma regulamentação e à falta de estruturas básicas.